Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Praga letal. Embrapa desenvolve armadilha para capturar inseto que prejudica desenvolvimento e produção de coqueiros. Troca de experiências. Encontro de recursos hídricos reúne gestores, estudantes e profissionais para debater planos de preservação das bacias hidrográficas de Sergipe. No centro-sul do estado, exposições, palestras e apresentações artísticas celebram a importância da água e os cuidados para combater o desperdício. E ainda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco fala sobre os projetos desenvolvidos para garantir a proteção do rio da integração nacional. Essas são as nossas manchetes e é o que você vai ver a partir de agora no Sergipe Rural. A gente começa esta edição com o alerta ao homem do campo sobre uma praga letal que prejudica o desenvolvimento e produção às palmeiras em geral. Para combater a chamada broca do coqueiro, a Embrapa desenvolveu uma armadilha prática, barata, fácil de fazer e bastante eficaz para capturar o besouro transmissor. Veja os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. O primeiro sinal que as palmeiras em geral, principalmente os coqueiros, não estão bem é o amarelecimento das palhas. E esse também é um dos principais sintomas da doença anel vermelho, que é transmitida pelo besouro conhecido como bicudo do coqueiro ou broca do coqueiro. Apesar de ser conhecido como broca dos coqueiros, o besouro ataca todos os tipos de palmeira, palmeira imperial, dendezeiros e até o açaizeiro. E esse pesquisador nos ensina como criar uma armadilha para essa praga. São 3 garrafas que a gente usa para fazer uma armadilha. É a parte inferior, usa uma, a parte intermediária e a parte superior. Essas garrafas, elas têm um corte apropriado em um local, porque a gente usa pouco arame e o encaixe é utilizado nelas mesmas. Vou começar a cortar a parte inferior, que é a parte da base. Eu estou cortando a parte da base, que tem o encaixe, da parte intermediária. Pronto, cortando a parte da base, eu vou cortar agora a parte intermediária, que é a parte de encaixe. A parte intermediária, que é essa do meio. Essa parte da base, a gente só corta a parte superior, porque embaixo dela vai ficar a cana, para que os insetos desçam e fiquem coletados aí dentro. Essa parte da intermediária, a gente corta o fundo e o gargalo para fazer o encaixe. Feito isso, você tenta encaixar na parte inferior. Se ela não encaixar normalmente, vocês vão adaptando mais o corte. A parte da base, a parte intermediária. Agora eu vou cortar a parte superior da garrafa, que ela tem que ser cortada invertida, porque aqui no gargalo vai ser colocado o feromônio pendurado dentro da parte inferior. No lugar da lamparina pode ser usado a chama do fogão de casa mesmo. Os furos servem para não juntar água e o odor do feromônio circular melhor, atraindo os besouros para a armadilha. Você não pode esquecer de dar 2 furinhos aqui no gargalo para poder pendurar o feromônio vai ficar interno aí dentro. Aqui na parte superior, coloca-se também outro aramezinho. O arame serve para a fixação da parte superior e para prender a armadilha no campo. Essa parte inferior e a intermediária não precisa você botar arame. Você adapta o próprio encaixe da garrafa na parte inferior, porque você, quando fizer a coleta do inseto, você não vai precisar desamarrar os arames. Isso é você puxar aqui, ó. Puxou aqui e encaixou. Porque se você for tirar esse arame toda hora e botar, vai ser um trabalho danado e a demora, né? Agora eu vou pregar a parte superior na intermediária.
Você utiliza o alicate para cortar o excesso do arame. A garrafa aqui, a armadilha já está pronta. Só falta agora colocar o feromônio, que é um produto sintetizado. Isso não é comprado aqui, é comprado em Maceió, na UFAL. Quem tiver interesse é ligar para a Embrapa e pegar o endereço. Antes de você colocar o feromônio, você pega a ponta do próprio arame e fura em cima da cápsula. Só pode ser em cima da cápsula, se você furar nas laterais, o produto vai ser derramado. Coloquei o feromônio, agora falta colocar as canas. Você coloca de 8 a 10 ou 12, dependendo da grossura da cana. Encaixa a base intermediária e a superior na parte inferior. E a armadilha está pronta para ir para o campo. Vale destacar que a armadilha deve ser colocada na entrada da plantação, na cerca ou em outra planta. Afinal, a ideia é pegar o besouro antes de chegar a palmeira ou o coqueiro. Vamos falar agora de previsão do tempo? O sol tem predominado neste mês de abril, mas a meteorologia indica que pode chover em algumas regiões do estado nos próximos dias. Confira como fica o tempo em Sergipe. Nuvens carregadas deixam o tempo instável, com possibilidade de chuva em áreas isoladas do centro-sul e litoral de Sergipe no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens. Já no sertão do estado, o tempo segue parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Na quarta, quinta e sexta, a temperatura deve cair, por causa das instabilidades que chegam do oceano ao estado. A temperatura durante a semana em Sergipe deve variar entre 24 e 34 graus. No município de Indiaroba, a temperatura deve chegar aos 31 graus, 33 em Japaratuba e 34 em Cedro de São João. A seguir, vamos falar sobre os detalhes do encontro de recursos hídricos que debateu em Sergipe a importância das bacias hidrográficas do estado. Não saia daí, o Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e desta vez para falar sobre o resultado do encontro de recursos hídricos realizado em Sergipe. Na pauta dos debates, a preocupação de gestores, estudantes e pesquisadores com a preservação das bacias hidrográficas do estado. Confira! Um evento consolidado no calendário sergipano e que reúne gestores, profissionais da área e estudantes para discussão e trocas de experiências sobre a gestão da água. Assim pode ser definido o Encontro de Recursos Hídricos que está em sua 9ª edição. A temática desse ano foi Água e Empregos. E ao longo dos 3 dias do evento foram ministradas palestras e apresentados trabalhos que envolvessem a temática da gestão de recursos hídricos. Daqui surgem muitos aprendizados, tanto para as universidades, como também para nós que fazemos a gestão de recursos hídricos. Em que sentido? Porque os palestrantes que são convidados para vir fazer palestra, ele não vem apenas repassar a teoria, conhecimento teórico, ele vem repassar a sua experiência como profissional. Então são pessoas que têm uma larga experiência no conhecimento do tema que vai ser abordado, e essa experiência eu tenho solicitado a eles têm feito isso com muita maestria, é o que tem valido mais. Durante o evento foi feita a apresentação oficial dos planos de bacias hidrográficas dos rios Japaratuba, Sergipe e Piauí, importantes instrumentos que contribuem para o mapeamento da real situação das nossas bacias hidrográficas. O encontro também atraiu o interesse da comunidade acadêmica. Um evento como esse é importante para a gente fazer pós-graduação, para mostrar, apresentar o nosso trabalho que a gente faz durante a pós-graduação, o curso de mestrado. Para o professor Manuel Messias, que também é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, o uso responsável da água passa pela conscientização, compromisso e ações simples que podem ser feitas em casa. Trabalhar técnicas para a redução do consumo da água ou reuso da água. Eu tenho uma experiência lá em casa, simplesmente pelo seguinte: eu peguei uma garrafa PET de 2 litros e coloquei na caixa de descarga do banheiro, essa caixa acoplada.
Como a garrafa ficava um pouco alta, eu descobri uma água de coco, essa garrafa de 2 litros. Ou cortar o pescoço da garrafa PET, ou você usar essa garrafa de 2 litros. Porque tem um princípio dos fluidos que diz o seguinte: todo corpo mergulhado em um fluido desloca um espaço igual ao volume do fluido mergulhado. Como a garrafa tem 2 litros, cada descarga que se faz no banheiro são 2 litros a menos. Porque quando a caixa enche, são 2 litros a menos. Olha, lá em casa eu consegui 50% a 60% da redução. Já pensou isso sendo divulgado em todas as residências? Minha preocupação é chegar isso ao poder público. Cada banheiro de escola, cada banheiro de hospital, cada banheiro de clínica fazendo isso, nós estamos ajudando muito ao meio ambiente. O encontro também abrigou a reunião preparatória para o 13º Simpósio de Recursos Hídricos, que acontecerá em Sergipe no mês de novembro. Já no centro-sul do estado, a cidade de Lagarto abriu as portas para celebrar durante o evento a importância da água e o combate ao desperdício. Acompanhe na reportagem. Estudantes das escolas do entorno do órgão, agricultores, representantes da DESO e parceiros mostraram a importância da água em suas vidas. Eu aprendi que a gente só pode beber a água que seja potável e que se a gente não tiver água potável, a gente tem que ferver e filtrá-la antes de consumir. Nesse estande da Companhia de Abastecimento de Sergipe, a DESO, as crianças aprenderam o caminho percorrido pela água até chegar às nossas torneiras. Segundo esse representante, participar de eventos com público infantil fortalece a mensagem do não desperdício de água. Elas têm aquele poder de cobrança, né? Sabe, a criança quando diz, olha, não faça isso, o pai já fica logo constrangido, né? Então a intenção da gente é essa, é trazer essa geração que está vindo, que é uma prova que isso funciona, que a gente vem fazendo há 10 anos, a gente percebe que o consumo está ficando cada vez mais racional, existe uma preocupação maior cada vez mais, e a gente espera que um dia chegue ao ponto que a gente deseja, né? Para os professores dessa turminha, a aula ao ar livre fortalece o aprendizado do conteúdo apresentado em sala de aula. A escola sempre procura trabalhar a teoria agregado à prática, né? Quando a teoria ela é voltada também à prática, ele vê no real como isso acontece, a absorção do conteúdo é bem melhor. No estande da Farmácia Viva, as crianças aprenderam a importância das plantas e o uso delas para a saúde. E falando em saúde, a Secretaria Municipal aproveitou o espaço para falar sobre a água. Mais precisamente, água parada, local de nascedouro do mosquito Aedes aegypti, que tem trazido grandes danos na saúde da população. A gente tem que deixar a água sempre tampada, né? Por questão de não ter aquela água parada. Ter aquela água parada, aquela água que fica descoberta, e tudo é onde a dengue vai jogar seus focos, jogar sua lava. Então, temos que armazenar com cuidado a água. Tampando. O importante é tampar direitinho tudo, as caixas d'água, deixar tampadinha, não pode deixar nenhum orifíciozinho aberto, porque o mosquito ele vai colocar a lava lá. A gente só tem a agradecer a Cohidro, a Indagro e ao governo do estado de Sergipe por também nos ajudar. E a gente tem uma consciência que devemos preservar muito bem essas águas. Lagarto foi agraciado com uma barragem, como você falou, sobre a agricultura. Nós temos aqui essa região aqui que temos perímetro irrigado, só que a gente tem de se conscientizar para gastar água o necessário, poupar e fazer de tudo para não contaminar as nascentes. Nesses estandes com produtos produzidos no perímetro irrigado, os agricultores destacavam a importância da água para a produção de alimentos. E sem a água a gente nem sobrevive o ser humano e também as plantas. Então, é um líquido mais precioso que existe na face da terra e no planeta. A gente planta cerola, planta cana, a gente vende rolito nas feiras, planta hortaliças, diversas hortaliças e algumas frutas, coco, laranja, mamão, goiaba, alguma coisa assim, coisa de fundo de quintal de agricultura de subsistência. A água é a vida das plantas. Se não fosse a água, não havia nada disso, nem a vida humana não existia. Como é que a gente vai criar nossos filhos se não tiver essa água?
porque a água é vida, né? A água é uma coisa maravilhosa, é preciosa. E para as crianças, a mensagem está na ponta da língua. Vamos cuidar da água! Em instantes, a gente traz o bate-papo da repórter Patrícia Dantas com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Anivaldo Miranda. A gente volta já. Agora eu faço um convite para você ajudar na produção do nosso programa. E aí, tem alguma pauta bacana? Então entre em contato com a gente através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número 998946691. Participe! O presidente do Comitê da Bacia do Rio São Francisco esteve recentemente aqui no estado para debater a importância da preservação do rio da integração nacional. O Velho Chico é responsável por boa parte do abastecimento de água em Sergipe. Em entrevista à repórter Patrícia Dantas, Anivaldo Miranda falou sobre os projetos em desenvolvimento para garantir sua proteção. Acompanhe. E o Sergipe Rural hoje conversa com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Anivaldo Miranda, que é alagoano. Anivaldo, se a gente fosse fazer um diagnóstico do Rio São Francisco, qual seria a atual situação dele? Olha, a situação do Rio São Francisco é muito preocupante. É claro que o rio tem sofrido décadas, né, de degradação ambiental, né? Cresceu muito a expansão da população, não só as margens do Rio São Francisco, mas também as margens de todos os seus afluentes, desde Minas até aqui, entre Sergipe e Alagoas, onde está a Foz. E também o rio, né, viu crescerem muito as demandas pelo uso das suas águas para diversos usos múltiplos, sobretudo para a agricultura. Então é claro que somando tudo isso ao fenômeno do aquecimento global, ou seja, essa era de extremos climáticos, quando as estiagens são cada vez mais prolongadas e as chuvas cada vez mais concentradas e destrutivas, nós temos aí o caldo de cultura para um diagnóstico que não chega a ser pessimista, mas que é muito preocupante. Hoje a gente tem um problema sério em relação à vazão do Rio São Francisco, que tem colocado em xeque talvez até a biodiversidade, principalmente da Foz. Como é que o senhor enxerga essa situação e se isso pode ser piorado a curto e médio prazo? Olha, a questão das vazões, digamos assim, numa visão fotográfica, ou seja, dentro de um contexto emergencial, é resultado, evidentemente, dos anos seguidos de estiagem. Mas na origem também dessa necessidade de redução de vazões está também um modelo de geração hidrelétrica de energia que está esgotado. Quer dizer, quando foram construídos os grandes barramentos, sobretudo para a geração de energia, isso aí na década de 60 do século passado, faz mais de quase 60 anos, é evidente que você tinha um regime hidrológico, ou seja, você tinha chuvas com muito maior regularidade, uma situação que permitia você ter uma equação simples. Quando chovia, aumentava a vazão, quando diminuía a chuva, diminuía também as vazões, mas isso não chegava a criar problema para o nível de volume útil dos reservatórios. Mas com o novo século, com o novo milênio, parece que foi até por coincidência, você tem agora uma outra situação onde essa equação aumenta e diminui não dá mais certo. Nós precisamos mudar as regras de operação dos reservatórios, precisamos compatibilizar a geração de energia hidrelétrica com os outros usos múltiplos da água, sobretudo abastecimento humano, e produção agrícola, e, portanto, nós precisamos mudar a matriz energética do São Francisco. O São Francisco sozinho não aguenta mais ter esse papel predominante no sistema interligado hidrelétrico nacional. É preciso liberar o São Francisco dessa grande responsabilidade e desenvolver a energia eólica dos ventos, desenvolver a energia da biomassa, desenvolver, sobretudo, a energia solar que nós abandonamos aqui no Brasil,
abandonamos não, nunca investimos seriamente nisso. Ou seja, diversificar a matriz energética para deixar que o São Francisco melhore não só ambientalmente, como também atenda melhor os usos mútuos. Portanto, as vazões têm solução. Agora, é preciso ter coragem para fazer as mudanças necessárias. A vazão, professor, é só um dos problemas. Quais seriam os principais problemas e qual seria talvez a primeira ação para um plano de ação emergencial para tentar revitalizar o Rio São Francisco? A redução de vazões é a consequência. As causas de tudo isso estão no desmatamento, né, dos biomas, tanto do Cerrado quanto da Caatinga, estão na destruição das matas ciliares, está nos processos de erosão das margens do rio, de seus afluentes, no assoreamento, na poluição de suas águas por esgotos, por efluentes industriais, né, e uma série de outros processos degradantes. Quer dizer, está também na destruição das nascentes, na degradação dos afluentes e, sobretudo, na insustentabilidade do atual modelo econômico, como eu já falei, como, por exemplo, as grandes fronteiras agrícolas de exploração para a agricultura de alta escala de exportação, principalmente no oeste da Bahia, em cima dos aquíferos Bambuí e Urucuia, né, influem, evidentemente, no escoamento de base do São Francisco. É por isso que a vazão incremental, ou seja, aquilo que chega ao Lago de Sobradinho, que é quem regulariza tudo no submédio e no Baixo São Francisco, é por isso que a vazão que chega a Sobradinho está diminuindo. Está diminuindo por conta de um modelo de crescimento econômico sustentável. A agricultura precisa ter tecnologia. A irrigação não pode se fazer com esse alto desperdício de água como hoje. Em segundo lugar, como eu já disse, o setor elétrico tem que se modernizar, tem que liberar o São Francisco de ser essa peça fundamental no sistema interligado nacional. E você tem então que fazer o programa da revitalização sair do papel. Ou seja, ter pequenos projetos multiplicados em toda a bacia de recarga de aquíferos, barraginhas, né, barragens subterrâneas, recomposição das matas que protegem as nascentes, melhorar a qualidade do rio, fazer saneamento básico, recompor matas ciliares, acabar com o desmatamento, transformar os biomas da Caatinga e do Cerrado em patrimônio nacional, como é o caso hoje da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, etc, etc. Essas ações são evidentemente conhecidas, todo mundo já conhece as soluções. É só uma questão de vontade nacional, sobretudo dos nordestinos e dos habitantes do norte de Minas Gerais, de fato, né, devolver ao rio aquilo que ele está pedindo, uma ajuda para voltar a oferecer água, né, se recompor na sua qualidade e quantidade de água. Portanto, mãos à luta, porque não há mais tempo a perder. E basta só começar a botar a mão na massa. Bom, a gente agradece a sua entrevista. Luciana, é com você. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 998946691. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro e eu espero você!